Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Pessoal aí do nosso querido estado de Rondônia, a gente já está começando, viu? Daqui faltam 2 minutos, combinei com o professor Rafael para as 7 horas. Gostaria de agradecer o empenho de todos na contribuição da divulgação dessa live. Lembrando que nosso objetivo principal é a gente trocar uma ideia sobre manejo e adubação de pastagem aqui no estado de Rondônia, tá? Então nós vamos fazer um bate-papo, eu, professor Rafael, sobre as principais abordagens com relação a sistemas de manejo, adubação de pastagem, manejo de pastagem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí embaixo, tá? Agradecer a todos que estão entrando aí, o Thiago, o Luan, Taline, Thaís, Eluana, Vanessa, JP, Inácio, Jefferson, Erison, Túlio, professor Túlio. Um dia não vai ser contigo, hein, Túlio? Eu quero ver você aqui conosco, Giovanni. Galera vai entrando aí, vamos entrando que já já a gente começa, tá? O Nicolas. Deixa eu só achar o Rafael aqui pra gente fazer um bate-papo, tá, pessoal? A ideia é nós divulgarmos o que tem sido feito com relação a sistemas de manejo, adubação de pastagem aqui em Rondônia. Ô, Túlio, vamos uma hora trocar uma ideia. Quero você aqui pra gente discutir sobre isso, tá? Então a ideia nossa é fazer isso. Nós vamos fazer uma abordagem meio que geral. Só um instantinho e aí a gente já inicia, tá? Vou só chamar o Rafael aqui. 19 horas, vamos ver se tá tudo certo. Só um pouquinho, tá, pessoal? Já estamos começando, viu? Já já a gente chega aqui. Obrigado a todos a presença aí. Tá? Já estamos iniciando. Daniel, Pacto Rural, Paulo, Gustavo, Gustavo Sola. Já estamos. Só um pouquinho o Rafael entrando aqui, a gente já faz um bate-papo. Grande Gustavo. Pessoal, nós estamos. Deixa eu só, tô achando o Rafael aqui, só um pouquinho. Vamos começar, a galera aí. Se vocês quiserem ir falando de que região que vocês são, se são do estado de Rondônia, se são de outros lugares do Mato Grosso do Sul, tá? Tô só chamando o Rafael aqui, já vamos começar. 19h01 agora. Ô, Tiagão. E aí, Rafa? E aí, Fabinho? Beleza? Boa noite. Beleza, cara? Tudo tranquilo? Boa noite, estamos aqui, guardando já. Pessoal, então nós Tudo vamos no começar a barril. nossa live. A nossa proposta é nós fazermos um bate-papo sobre adubação e manejo de pastagem, com ênfase aqui para o estado de Rondônia. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos aí, o pessoal de Ariquemes, Cacoal, de Paraná aí, para a gente fazer esse bate-papo. Chupinguaia, Gedre, Cacoal, Defner, Bianca, Ariquemes. Rafa, seja bem-vindo, viu, meu querido? Obrigado pelo aceite. Obrigado pelo aceite e a gente poder compartilhar aí de conhecimentos. Nós vamos nos apresentar primeiro, né, rapidamente, para a gente entender, para vocês saberem quem, na verdade, nós somos, né? Meu nome é Fábio, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, sou um dos líderes, junto com o professor Anderson Bergamin, do grupo GEPACIPA, né? GEPACIPA é um grupo de estudo em pastagens e sistemas integrados de produção agropecuária na Amazônia, e os nossos trabalhos, mais recentemente, têm sido voltados para a área de adubação de pastagem em novas cultivares e também sistemas integrados.
Eu sou engenheiro agrônomo, sou técnico em agropecuária, sou engenheiro agrônomo, depois fiz mestrado e doutorado na área de manejo do solo. Rafa, faça uma apresentação aí, fique à vontade. Opa! Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fabinho, pelo convite. Somos já amigos de longa data, né? E parceiros aí de trabalho. Então, obrigado pelo convite, uma oportunidade muito interessante da gente discutir um pouquinho nesse período. Também sou técnico agrícola, engenheiro agrônomo e fiz mestrado e doutorado em agricultura tropical, com ênfase ou com atuação nessa área de forragicultura. E aqui sou professor do Instituto Federal de Rondônia, do campus Colorado do Oeste, e trabalho aqui na instituição eu lidero um grupo de pesquisa voltado para a parte de alimentação suplementar, né, volumosos suplementares, principalmente para seca, mas a gente também trabalha um pouco com a área de produção também de forragens, né? E isso inclui a parte de pastagens. E temos também alguns trabalhos com a área de integração lavoura-pecuária-floresta, no outro grupo de pesquisa do Integra, em que a gente conduz aqui uma unidade de referência tecnológica nessa área de sistemas integrados de produção agropecuária. Legal. Acho que é isso. Legal. Nós somos contemporâneos de faculdade, né, Rafael? Isso. E até do futebol na época da faculdade, né? Já passou, né? Já passou, né? Galera, a nossa ideia aqui, nós trocarmos um pouco, algumas ideias sobre adubação e manejo de pastagem, como era a proposta, né? Qual que é o objetivo de nós fazermos essa live aqui, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é nós entendermos e contribuirmos como é que nós podemos promover a persistência das pastagens a fim de reduzir o processo de degradação e aumentar a longevidade e também aumentar a qualidade dessa pastagem. Esse é o nosso objetivo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro bate-papo que nós faremos aqui, a ideia central é essa, nós vermos e pontuarmos algumas coisas que nós podemos aumentar a longevidade das pastagens aqui em Rondônia e também contribuir com a maximização da produção dela, né? É isso, né, Rafael? Isso. A partir do momento que o professor Fábio me convidou para esse momento aqui, a gente trocou uma ideia, fizemos um roteiro, né? Uma conversa, um debate sobre os pontos que seria importantes da gente abordar. E ficou bem claro nesse primeiro encontro aqui, nesse primeiro momento, ficou bem claro que a gente precisa entender, primeiramente, sobre os processos de degradação, né? E como que seria interessante o uso da ferramenta da adubação e a ferramenta também do manejo de pastagens, tentando evitar, a princípio, esses processos de degradação, queda de rendimento, de produção dos pastos. É claro que, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, o produtor consegue aplicar, o rendimento, né, o desempenho também dos animais, é claro que vai ser maior. A gente debater sobre essa temática e talvez em próximas oportunidades a gente aí pegar uns temas um pouco mais específicos e aprofundar, né? Oi? Não estou te ouvindo, Fábio. O pessoal está ouvindo bem? Pessoal, vocês escutam o meu áudio e não escutam o do Fábio, é isso? Ok. Fábio, vamos
Pessoal, nós pedimos desculpa aí, tivemos um probleminha aqui no celular. Eu acho que... Vamos ver se vai voltar aqui. Pedimos desculpas aí. Já estamos tentando conectar aqui novamente. Deixa eu só voltar com o Rafael aqui. Só um instante. Então, como eu havia falando, só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu aquecer o celular aqui. Beleza. Voltou, né? Vou chamar o Rafael novamente aqui pra gente voltar ao nosso bate-papo. Só um instante. A ideia, como nós estávamos falando, né, sobre degradação de pastagem. Só um instante, deixa eu achar só o Rafael aqui. Tecnologia é isso aí. Opa! Rafa, voltou? E aí? Voltou. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo também, beleza. Vamos voltar lá então. Vamos voltar do começo, né? Do começo não. Vamos falar da ideia. Rafael, como é que está a questão da bovinicultura em Rondônia? O que você tem aí de informação com relação à bovinicultura em Rondônia? Certo. Vamos lá. Por que a gente colocou aqui no nosso roteiro de discussão aqui hoje, comentar com essa temática voltada ou relacionada um pouco a evitar ou tentar minimizar os processos de degradação? Se a gente pegar alguns dados aqui do nosso estado, deve ter alguns produtores por aí assistindo, alguns pecuaristas que estão participando com a gente, né? Fiquem à vontade para interagir, mandar aí alguns recados também. O que nós temos hoje em Rondônia? A gente tem mais ou menos uma área de pastagem que varia de 5 milhões, 5,8, 6 milhões de hectares de áreas de pastagens, o que é bastante coisa, né, para o nosso estado, e um rebanho que flutua de 13,8, 14, 14,2 milhões de cabeças, mais ou menos, né? Nós temos, pelos levantamentos que a Idaron faz, algo em torno a 78, 75, 79, depende do ano, 78, 79% desses rebanhos com gado com finalidade de corte e o restante com finalidade de leite. Então, a gente deve ter algo em torno a 8 milhões de cabeças de animais com finalidade de corte, né? Nesse último ano, Rondônia abateu por volta de 2,3, quase 2,4 milhões de cabeças, o que é bastante interessante. Então, nosso estado é um estado com bastante potencial, né? Nós somos o quinto maior abatedor de animais no país, o sétimo maior produtor de leite. Então, nós temos dados interessantes aqui, né? Quando a gente pega o macro, né, o contexto geral, o estado de Rondônia é um estado bastante importante na pecuária nacional. Mas não é também não assusta ninguém quando a gente anda aí pelo estado, em todas as pontas do estado, a gente se deparar com pastagens degradadas, que acredito que ainda seja, né, o pasto degradado, o manejo de pastagens de forma geral, acho que o grande gargalo na produção de bovinos, né, Legal. De qualquer forma. É nítido quando a gente acompanha os produtores, qualquer melhoria que se faça no pasto, né,
dá um reflexo muito interessante dentro da propriedade. Então, acho que isso evidencia que não dá mais para a gente pensar em trabalhar com áreas de pasto degradado ou áreas longe de atingir o seu potencial de produção e de uso, né? Dentro disso que você falou, se a gente considerar aí pelos dados do Dias Filho, alguma coisa nesse sentido, do Moacir Dias Filho, ele comenta que os pastos na Amazônia, aproximadamente 70%, 70%, 75%, apresentam algum nível de degradação. Você poderia pontuar, assim, o que seria essas características de degradação para a gente identificar? Certo. Entender esses níveis de degradação é até um pouco, não complicado, mas é difícil a gente chegar em valores, né? Valores exatos. Tem trabalhos conduzidos com imagem de satélite, né? Tentando utilizar alguma NDVI, por exemplo, para tentar estimar esses valores com a precisão maior. Mas, como eu falei, é nítido que uma grande parte, a maior parte, na verdade, dos nossos pastos estão em algum estágio de degradação. Quando a gente coloca algum estágio de degradação, aí fica mais evidente que realmente os nossos pastos estão em degradação. Infelizmente, às vezes a gente deixa para entender o pasto degradado ou achar que o pasto é degradado quando a gente já vê o final, né, da degradação, que é solo exposto, muitas plantas daninhas, o capim sem capacidade de conseguir tolerar o ataque de alguma praga, né? Um exemplo, cigarrinha de pastagens. Então, a gente acha que pasto degradado é só aquele que já está no fim da linha, digamos assim. Mas a degradação é um processo que evolui, né? E o princípio desse processo é a queda de produtividade, a queda de qualidade, a queda na capacidade que o pasto tem de manter elevados índices produtivos na propriedade. Então, esse é mais ou menos o percurso, né, que ocorre para que um pasto saia do seu potencial normal ou máximo de produção, a partir do momento que ele já começa a perder produtividade, reduzir a sua capacidade de suporte, ele já começou a entrar em degradação. Quais são as causas, né, que você perguntou? Então, a primeira causa, né? A primeira causa evidente que a gente pode... Não é a primeira em ordem cronológica, tá? Mas a primeira que seria importante da gente destacar é problemas com ajuste de carga, né? Ajuste de lotação. Então, a diminuição, a intensificação, digamos assim, do número de animais numa área, além da capacidade que esse pasto suporta. A gente chama isso de superpastejo, né? Então, quase todas as nossas propriedades, as nossas fazendas, trabalham ou o ano inteiro, ou pelo menos uma parte do ano, acima do que os pastos suportam, com a taxa de lotação aplicada acima da capacidade de suporte. Esse é o primeiro ponto que faz com que o capim vá perdendo força, digamos assim, né? Então, falta de ajuste, o ajuste inadequado da lotação. Só que associado a isso, a gente tem alguns outros problemas. Exemplo, capins ou forrageiras que não são adaptadas àquela condição. A condição de clima, condição de solo, condição topográfica, ou a condição de manejo mesmo, né? O uso do sistema de lotação contínua, por exemplo, tem capim que não tolera muito bem o animal ficar 365 dias no ano em cima, sem ter um descanso. Então, isso também, né, a falta de adequação da forrageira ao sistema, com certeza é um dos problemas de degradação, que causam degradação. E o outro problema que a gente pode destacar, são vários, né, gente? E vocês devem ter percebido que a maior parte deles passa pelo manejo que a gente executa, né? Um problema que também é bastante pertinente é a ausência de correção do solo e a ausência de reposição de nutrientes, né? Adubação. A gente tem meados da década de 80, grande parte desses pastos viram uma correção, nunca viram um calcário, nunca receberam nenhum tipo de adubo. Então,
a reposição de nutrientes, ela é muito importante. Lembrando que a gente está falando de gramíneas, né? Gramíneas forrageiras, que têm um metabolismo fisiológico que é extremamente dependente além de luz, né? De água, é extremamente dependente de nutrientes. Tá? Então, acredito que super pastejo, né? Falta de ajuste de lotação, a dificuldade em formar o pasto bem formado e adequar a forrageira ao sistema, e adubação ou reposição de nutrientes e correção do solo, acredito que sejam os principais problemas. Fabinho, eu não estou conseguindo te ouvir de novo. Vocês estão ouvindo aí o Fábio? Não consigo te ouvir, Fábio. Vocês me escutam? Conseguem me escutar? Conseguem me escutar? Pessoal, não sei o que tá. Você tirou de ele tá para ligar, para receber ligação? Não. Como é que eu chamo o Rafael aqui agora? Isso. Pessoal, nós estamos enfrentando um certo probleminha aqui, não estou entendendo. Não. Beleza, já voltamos aqui de novo. Deixa só o Rafael conectar ali. Ô, Rafa, não sei o que está acontecendo aqui, não. E aí? E voltamos. Tá caindo aqui troquei de celular, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai. O pessoal conseguiu escutar o que eu estava falando, será? Eu acho que eles estão ouvindo, o Rafa. Acho que eles estão ouvindo. Ok. Tá. Você tinha comentado. Qual que foi o seu último comentário, perdão? Sobre a gente falou sobre as causas da degradação de pastagens, eu terminei dando a ênfase aqui na parte de reposição de nutrientes, correção do solo, né? Tá, legal. Pensando nisso, o que nós podemos, o que é muito comum fazer a nível, quando a gente pensando, então, eu tenho um pasto degradado, vou fazer uma reforma ou vou fazer uma recuperação, qual que é um primeiro passo? É fazer esse manejo da correção do solo, né? Então, a correção do solo, a gente trabalha basicamente com ela, com a correção principalmente através do calcário. Quando a gente pensa em correção do solo, o que nós devemos ponderar, né? Primeira coisa a ser ponderada é a coleta do solo, né? A coleta do solo é uma etapa importante para fazer essa recomendação da calagem. Quando é que eu devo fazer a coleta do solo? Essa deve ser uma pergunta, né, Rafael? Isso é interessante a gente discutir, sim. Época de coleta, época de aplicação de calcário, né? Isso. Acredito que seja um ponto interessante. É importante também a gente entender, né? O calcário ele tem uma função, né, por mais que pode parecer bastante básico, né? Isso que a gente vai falar aqui agora, quando se tiver vários alunos, né? Estou vendo aí que tem muitos alunos, alguns professores, colegas nossos também. Mesmo que seja bastante básico esse pensamento, mas é preciso deixar bem claro, né? O calcário ele é um corretivo de solo, né? Ele tem a função de reduzir, minimizar os problemas de acidez, né? Acidez do solo, geralmente numa camada aí de 0 até 20 centímetros, né? E ele é uma prática que, digamos assim, seria o início, né? O início de qualquer planejamento que envolva adubação, qualquer planejamento que envolva a recuperação de pastagens, tem que passar por essa avaliação do solo, e a prática de calagem ela é a primeira que tem que ser feita,
para que a gente coloque os nutrientes depois, e aqueles que são dependentes, digamos, da CTC do solo, né? Eles tenham aonde ficar, para que as plantas consigam utilizar, né, Fábio? Sim. Então, diante disso, dessa colocação do Rafael, quando que é a época ideal, pessoal? Por exemplo, você que é acadêmico, ou você que é produtor, você está planejando fazer uma reforma de pastagem, ou está planejando fazer a recuperação de uma pastagem, qual que seria a época ideal? O que seria uma época melhor para fazer a coleta de solo? Uma sugestão seria fazer agora, entre mês de abril e maio. Justifico. Por que abril e maio? É final das águas, nós estamos entrando no final das águas aqui no estado de Rondônia. Para o pessoal que é de outro estado que está nos acompanhando aí, Rondônia tem duas estações, a estação da seca e das águas, né? E aqui nós estamos caminhando para o final das águas, fazer essa coleta, porque essa coleta irá demorar aproximadamente aí, para ir para o laboratório e voltar, vamos colocar 15 dias, né? Vamos colocar 15 dias. Então você coleta esse solo, manda para o laboratório, ele vai te devolver. Suponhamos que é meados de maio. Meados de maio você terá esse resultado. Por que nós estamos falando isso? Se a sua previsão é fazer uma correção do solo e fazer uma adubação também, você vai ter tempo hábil para fazer uma aquisição de adubo, possivelmente numa época um pouco mais, com o preço dele um pouco mais baixo, que na maioria das vezes fica aí entre maio e junho, a gente tem um declínio de preço, né? Há uma redução, porque é um período entre safra, então uma redução do preço do adubo, então você tem uma margem para comprar um adubo um pouco mais barato. Lembrando que nesse ano nós já tivemos reajuste em janeiro, fevereiro, salvo engano, de 0,5% no MAP e 6% para a ureia, que são dois adubos que a gente vai falar mais adiante aí sobre o manejo deles para adubação. Então nós teríamos essa recomendação, fazer a coleta do solo para quem está se planejando fazer por agora. Para quê? Para que a gente consiga comprar um preço mais baixo e também já se programar. Como que a gente recomenda a calagem, né? A recomendação da calagem é basicamente por saturação por base aqui no estado de Rondônia, né? Aí nós poderíamos discutir talvez um pouco, né, Rafa? Qual que seria uma saturação por base aí para as pastagens que a gente poderia trabalhar aqui em Rondônia? Vamos considerar que nós tivemos uma pastagem que é mais exigente. Um pane com essas cultivares novas de braquiária, Ipiporã, Paiaguás, Piatã, Mavuno. O que nós teríamos como base para saturação de base para essas forrageiras, Rafael? Bom, nesse assunto de saturação por base, né? Aí a gente não tem tempo aqui de voltar explicando certinho o que é isso, o método de elevação de saturação por base, etc. Vamos direto ao ponto. Se a gente consultar alguns dos manuais, né, manuais de recomendação de adubação, exemplo, manual do Cerrado da Embrapa, manual da Quinta Aproximação de Viçosa, alguns outros manuais que tem em outros estados do país, esses manuais gerais, às vezes, têm recomendações para os capins que variam de 35% de saturação por base, 45%, estourando, às vezes, 50% de saturação por base. O que a gente tem visto na prática, digamos assim, não só nós aqui, acompanhando outros estudos em outros estados e etc., me parece bastante interessante chegar com a saturação por bases a níveis acima de 65%, 70% de saturação por base. O que se usa hoje, por exemplo, em lavouras de soja, lavouras de milho, né? Por que disso daí? A grande parte desses manuais, a gente não tem um manual, né, Fabinho? Discutimos sobre isso já algumas vezes, a gente não tem um manual definido para o nosso estado aqui de recomendação de adubação, né? Sim. Então, as nossas condições aqui, e isso não é novidade para ninguém, nós temos muita chuva, 1.800, 2.000, 2.200 milímetros de chuva, dependendo do ano. Nós temos muita luminosidade, óbvio, em algumas partes do ano, né? E nós temos temperaturas elevadas. Então, nós temos condições climáticas que são muito interessantes para essas gramíneas forrageiras crescerem e se desenvolverem, né? Então, às vezes, o que tem no solo pode acabar sendo um limitante para o desenvolvimento dessas plantas.
Então, quando a gente trabalha com solos com pouca, né, uma pequena parte da sua CTC ocupada pelas bases, pode ser que em algum momento, né, essa planta sinta isso e não consiga se desenvolver tão bem. Às vezes a gente está muito preocupado só com o nitrogênio lá na frente, com a ureia, que é visualmente, né, faz explodir de produção, mas o que está lá embaixo ali, né, a CTC do solo ocupada pelas bases, é muito importante para dar sustento para essas plantas. Então, valores pelo menos acima de 65%, 70% de saturação por bases, não é nada surreal a gente comentar aqui não, tá? É claro que a saturação, o valor de saturação por base depende de textura, né? Da fertilidade, digamos, química de solos, que é muito diferente dentro do nosso estado e dentro do país inteiro. Legal. Mas digamos assim, quanto mais fraco quimicamente for o solo, né? Mais arenoso, uma CTC mais baixa, mais importante é você ter essa CTC ocupada pelas bases, para que a planta não sinta, né? Até daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse preenchimento da CTC, né? O Thiago Ren, que é um ex-aluno nosso aqui da universidade, ele até comentou que no balde cheio eles trabalham com 60% a 80%. Pessoal, só lembrando que nós vamos deixar uns 15 minutos no final, eu e o professor Rafael, para a gente responder algumas perguntas. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas as que nós não conseguimos responder aqui, depois nós vamos assumir o compromisso de responder para vocês em outro momento, tá? Mas a gente vai responder sim. Rafael, partindo-se desse princípio, nós temos um trabalho aqui já é o terceiro ano dele, são 13 tipos de adubações, sendo que ela varia um pouco, né? Que ela vai desde a testemunha, que só foi jogada a semente, incorporada essa semente, e temos até uma que foi só feito a calagem. Nessas avaliações que nós já temos aí a 18 cortes, nós temos um incremento só da calagem, só de fazer a calagem, nós elevamos a saturação, o objetivo era elevar a saturação para 70%, só de fazer isso nós aumentamos em 35% a produção de massa seca por hectare, só da calagem. Já a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esses resultados também para adubação. Rafael, então, se nós continuarmos nessa linha, suponhamos que nós tivemos uma situação lá que foi recomendado fazer a aplicação aí, nós temos um solo com a CTC de 7%, a saturação por base de 25%, o PRNT dele de 82%, a recomendação seria aproximadamente de 3,8 toneladas por hectare, certo? E se a gente considerar uma CTC de 8, 4,4. O que nós teríamos como recomendação numa situação dessa? O que nós poderíamos recomendar diante disso? Certo. Gente, essas informações que o Fábio comentou aí com vocês, a gente tentou fazer umas simulações, né? Pegamos aí um valor de CTC básico dos nossos solos aqui, solos médios, digamos assim, 7, 8 centimol de carga por decímetro cúbico, né? Com mais ou menos 20, 25% dessa CTC ocupada pelas bases. O PRNT dos calcários que a gente tem disponíveis para compra aqui na região, por volta de 82%. Isso é um valor que facilmente aí na fazenda de vocês, a gente pode chegar nesses níveis aí para recomendação de 3,5, 4,5 toneladas de calcário por hectare. Então é importante a gente comentar duas coisas a respeito disso daí. A dose, né, de aplicação e também o momento da aplicação. Então acredito que é importante a gente fazer um comentário, uma abordagem sobre isso. Dose, né? A gente tem visto na prática, digamos assim, muito difícil distribuir acima de 3,5 toneladas de calcário por hectare, por aplicação, né? Se a gente pegar produtores pecuaristas que às vezes também não têm um distribuidor de calcário novo, tão eficiente, né? com uma boa qualidade de distribuição, isso fica ainda mais complicado. Então, às vezes, se utiliza distribuidores de calcário antigos ou que nem tem muito essa finalidade, né? Como um distribuidor de fertilizantes, né? Sem fazer agregação à marca, mas a gente conhece aí como o Vincom, né? No dia a dia. São implementos meio
complicados para distribuir calcário. Então, se eu precisar fazer uma recomendação, se lá na sua fazenda a gente precisar aplicar 4 toneladas por hectare de calcário, acima de 3,5 toneladas, não é interessante aplicar. Então, o que eu recomendaria, o que a gente tem visto também por aí, parcelar essa dose em pelo menos 2 aplicações, tá? Agora, o parcelamento implica em uma operação a mais de máquina, né? Uma operação a mais, então aumenta o custo, obviamente, de aplicação. E um outro problema seria tempo, tá? O tempo é fácil de resolver. Essas aplicações, esse parcelamento não precisa esperar 60 dias entre uma dose e outra. Você pode fazer uma metade da dose, né? Passar um gradão para dar uma incorporada no calcário. Alguém até falou sobre isso aí agora há pouco na pergunta, né? Então, dá uma incorporada um pouco no calcário e jogar o restante no outro dia, 2, 3 dias depois. Isso não, quanto a isso, não teria problema, né? E depois passar uma gradinha mais leve para nivelar, por exemplo. E dar uma incorporada, pelo menos aí superficial, 8 centímetros no calcário que se aplicar. Então, uma recomendação seria essa, parcelar. Eu já vi também alguns produtores fazem um parcelamento no ano, né? Eu preciso jogar 5 toneladas de calcário. Eu vou jogar 2, 3 agora que eu estou recuperando o pasto e vou jogar mais 1, 2 no outro ano nas próximas chuvas. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Com uma ressalva, que daí a gente precisaria ter outra live aqui para conversar. A aplicação do calcário em área total e sem incorporação. A gente precisa ter alguns cuidados, né? O Fábio pode até comentar um pouquinho sobre isso depois também. Mas, resumindo, interessante seria não aplicar doses acima aí de 3 toneladas e meio de uma vez só. Você pode fazer isso sim, se você tiver um bom implemento e que garanta essa distribuição, né, Fabinho? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Aí tudo bem. Você está perto de uma área de lavoura, você consegue arrendar isso de um lavoureiro, ou você tem um implemento de boa regulagem, boa distribuição, tudo bem. Agora, utilizando os equipamentos meio antigos e de baixa eficiência, com cautela seria interessante dar uma parcelada nessa dose. E com relação à época, né, Fábio? Acho que é bom você dar uma comentada aí na época da aplicação desse calcário. Pessoal, até uma pergunta do Luan aqui, qual que é o período de aplicação das parcelas de calcário? Pessoal, o que nós estamos recomendando? Porque o calcário precisa do quê para reagir? Ele precisa de água no solo para reagir. Se é uma área de reforma de pastagem e você está com ideia de plantar em novembro, né, quando começa a estabilizar as chuvas aqui em Rondônia, você poderia fazer a aplicação dessa primeira, suponhamos que deu 4 toneladas por hectare. Você joga 2 toneladas por hectare num primeiro momento, dá uma mão de grade aberta, né, ou uma gradagem um pouco mais profunda para incorporar esse calcário, né? Aí depois, lá no finalzinho de outubro, você joga a segunda dose, em meados de outubro, você joga a segunda dose e passa uma grade mais fechada, só para ela incorporar superficialmente, depois joga a semente e pode fazer a cobertura dessa semente. Isso é uma alternativa, pessoal, não é receita de bolo, é uma alternativa, tá? Então, diante disso que o Rafael falou. Até o Rafael comentou, pessoal, daria uma outra live só para a gente explicar calibração de distribuidor para homogeneização de distribuição. É um grande problema. A gente recomenda precisamente a quantidade a ser jogada, mas quando a gente vai lá na prática, a uniformidade de distribuição fica uma beleza, tá? Será que nós vamos andar aqui um pouquinho. Depois... Será que está caindo aquilo que a gente pensou, né? Quando você tem doses muito altas de equipamentos de pouco eficientes, aí você não tem muita garantia nisso. Isso. E daí o que ele faz? Ele cai numa faixa de 3, 4 metros, cai 8 toneladas e numa faixa lá, depois cai 2 metros, cai a tonelada. Então, não fica uma distribuição uniforme. Mas isso eu acho que a gente pode até gerar um momento dessa discussão. Exato. Então, partindo agora, Rafael, nós demos algumas dicas de calagem, vamos para adubação. Adubação de plantio, adubação de estabelecimento ali. Ou seja, na hora que eu quero formar meu pasto, Fábio, setembro, outubro, novembro, aí eu quero reformar meu pasto, estou reformando uma área de pastagem, o que vocês indicariam como técnicas de adubação, né? Então, suponhamos que foi feita a calagem, como nós trocamos uma ideia aqui. Qual que é o nutriente essencial que não pode faltar no estabelecimento das forrageiras
é o fósforo, né? O fósforo é um elemento essencial para o estabelecimento e para o arranque inicial e até para uma velocidade inicial de emergência, que ela é de estabelecimento mais rápida, né? Para que até quando ela se estabelece mais rápido, ela está menos sujeita aos intempéries de pragas, doenças e até mesmo de outros fatores aí. E aí, quanto de fósforo que eu coloco? O que eu poderia pensar? Quanto de fósforo, né? Eu e o Rafael, nós discutimos hoje à tarde um pouco sobre isso, e é um consenso de que a gente estabelece que a adubação fosfatada é impossível recomendar se nós não tivermos a textura do solo, né? Então, a recomendação de fósforo é baseada pela textura do solo. E nós chegamos a um consenso, até pelas literaturas e algumas indicações, que a gente trabalhar aí uma sugestão, né? Depende muito do solo, da textura, mas trabalhar com pelo menos 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, né? Então, isso seria uma alternativa. Mas lembrando que 10 milímetros por decímetro cúbico, né? 10 miligramas por decímetro cúbico no solo arenoso pode ser um nível mais alto. Para um solo argiloso já é um teor já um pouco mais baixo. Então, diante disso, numa tomada de decisão, tem que saber a textura do solo e o profissional que estiver assistindo ou os futuros acadêmicos aí que forem fazer essa recomendação, deve levar em consideração isso. Solos argilosos, o poder tampão é maior, então eu preciso levar um pouco mais a dose para disponibilizar uma quantidade maior de fósforo nesse solo. O que nós temos como fonte, pessoal? O que nós temos como fonte de fósforo? Nós temos basicamente fontes solúveis e aquelas fontes que elas demoram um pouco mais para solubilizar. O que seriam as fontes solúveis? MAP, super simples, super triplo, DAP, seriam algumas fontes que são mais solúveis. E depois nós teríamos os fosfatos naturais e reativos, né? Ou, dependendo de quem atua com isso aí, considera a mesma situação. Pessoal, no estabelecimento, sugestão nossa, eu acho que é um consenso, o Rafael pode falar se ele consente com isso também, que no estabelecimento da forrageira, usar uma fonte solúvel. O que você acha disso, Rafael? Uma coisa que é importante falar sobre fósforo, né? Adubação no estabelecimento. Fósforo é muito importante no início, desde o começo ali da formação dos primeiros perfilhos e na formação das touceiras, né? Porque tem uma relação muito forte, muito marcante com o perfilhamento, né? Principalmente nessa fase inicial. Então, fósforo, sem dúvida nenhuma, que não pode faltar. E também não pode ser aplicado doses, digamos assim, no início, tem que ser levado a sério. E só fazendo uma observação, né, Fábio, pelo que você falou aí da textura do solo, né? Aí uma dica para os nossos técnicos aí, produtores também, tem que fazer essa análise em laboratórios que consigam informar a granulometria do solo, né? Isso tem que ficar bem claro também. Acho que ainda existem alguns laboratórios que às vezes não fazem a parte de granulometria. Então, só um reforço que precisa do teor de argila, né? Bom, fontes de fósforo. Acho que é consenso, né? Acho que quem já trabalha com essa parte de formação de pasto aí já deve ter percebido que o fósforo no início, no estabelecimento, depois que você mexeu no solo, depois que você corrigiu o solo, ele precisa estar prontamente disponível, porque uma parte muito grande desse fósforo, principalmente os nossos solos mais ácidos, os solos retêm uma parte muito grande do fósforo. Então, o que sobra, digamos assim, tem que ser de disponibilidade, de solubilidade rápida para as plantas utilizarem no início. Então, eu também compartilho da ideia que a gente precisa usar fontes mais solúveis no estabelecimento, na adubação do estabelecimento, né? Então, superfosfato simples, triplo, MAP, seriam boas fontes que a gente consegue encontrar no mercado aí até com uma certa facilidade, tá? E aí deixar um fosfato natural, por exemplo, né? Que tem uma disponibilização, uma solubilidade menor, uma disponibilização mais lenta, às vezes para fazer uma adubação em cobertura, uma adubação de manutenção posteriormente, tá? E fazer também uma observação em relação ao superfosfato simples, né?
que em alguns momentos ele pode ser interessante também a aplicação, por conta de ser uma fonte também de enxofre, né? E os capins, de forma geral, precisam aí de 25, 30 quilos por hectare, pelo menos, por ano de enxofre. No super triplo não vai, né? Então, o super simples talvez seria interessante de fazer essa aplicação, tá? Mas então, resumindo, no estabelecimento, fontes com solubilidade maior, tá? Fabinho, eu acho que a gente não te ouve de novo. Pessoal, vocês estão ouvindo o Fábio aí? Eu falando aqui, todo mundo ouve? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo? Eu, Rafael, vocês escutam? Não me escutam também? Rafael, não escutam? Ah, tá. Certo. Continua aqui, Fabinho? Aí você encerra e inicia de novo? Como que faz? Então vamos. Ó, vamos só fazer o seguinte aqui. Eu falei sobre fósforo, né? Vamos só terminar então, Fabinho, essa parte aqui de adubação no estabelecimento, tá? Aí a gente encerra e o Fábio encerra e continua aí para depois a gente entrar na parte de manutenção. Nós falamos de fósforo, certo? Então, cuidado aí com as fontes de fósforo, tá? E potássio, né? Potássio, às vezes a gente também subestima a importância do potássio, que a gente não deve fazer isso. O potássio é um nutriente que, sem ele, praticamente quase nenhum, né, processo metabólico acontece na planta. Então, é muito comum, às vezes a gente observa produtores fazerem uma adubação com nitrogênio e não vê tanta resposta assim e esqueceu de fazer o potássio, né? Então, o potássio é importante. E a maior parte dos manuais de recomendação relacionados à pastagem abordam que pelo menos 3 a 5% da CTC do solo precisa estar ocupado com potássio, tá? O que isso quer dizer, né? Falando aí em porcentagem da CTC. Vamos pegar um solo aí com 7, 8 centimol de carga por decímetro cúbico de CTC potencial. Esse solo teria que ter de potássio uma faixa aí de 0,21 a 0,35 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio, né? Multiplicando lá por 90, isso seria mais ou menos de 18 a 30 miligramas por decímetro cúbico de potássio, tá? Onde que a gente está querendo dizer? As recomendações de potássio que a gente faz, elas têm que ser feitas, né, para que acompanhe, obviamente, o fósforo e o nitrogênio que a gente vai aplicar, tá? Então, é muito comum na formação de pastagem a gente recomendar doses aí de 60, 80, 90 quilos por hectare de K2O, certo? Então, é preciso fazer isso na formação. Agora, lembrando o seguinte, tá, gente? Quando a gente vai semear o capim, quando a gente vai formar o pasto, o fósforo ele pode ser feito. Foi sensacional o que você pode ter falado aí. Tiro de. Mas é puxa saco, hein? Vamos lá. Onde você tinha parado aí? Tá. O pessoal já conseguiu entrar aí, né? Conseguiu, então vamos... a maioria. Certo. Eu estava falando sobre potássio, Fabinho. Legal. Potássio é o seguinte, o que eu frisei bem para ninguém subestimar, digamos, o poder do potássio, né, para o pasto. Às vezes a gente fica muito ligado em fósforo e nitrogênio, mas o potássio ele tem uma participação muito grande ou importante em capinhos de forma geral. E comentei que
existem recomendações aí de 20, 40, até 60, 80, 90 quilos por hectare de K2O, tá? Certo. Então, o que eu estava abordando aqui com eles era o seguinte. Quando a gente vai fazer a semeadura do capim, o fósforo ele pode ser jogado até antes da semeadura, certo? Certo. O pessoal da Girolando aí falou 4 a 6% da CTC do solo, é mais ou menos isso, 3 a 5%, dependendo da recomendação. Agora, a gente também fez uma discussão, né, Fábio, sobre isso. Esse valor pode ser maior, tá, gente? Se você chegar aí em 8%, até fazendo umas contas aí, né, bem rápidas, você chegar aí para 8% da CTC, não é nada muito fora do normal, tá? Então, alguém mandou aí agora, né, falando acima de 50 miligramas por decímetro cúbico, é isso aí mesmo. Se você chegar em 8% da CTC, dependendo da CTC do solo, você chega a 60, 70 miligramas por decímetro cúbico de potássio. É mais ou menos essa a ideia aí mesmo. Agora, aí o momento de aplicação. Fósforo você pode jogar até um dia, 2 dias antes da semente, né? Inclusive até incorporar junto com a gradinha. Ou você pode fazer junto da semeadura do capim, se for uma semeadura a lanço, né? O potássio e o nitrogênio, o potássio você pode fazer uma parte junto com o fósforo, parcelar, porque o nitrogênio você já vai fazer só em cobertura, você não vai jogar nitrogênio junto com a semente, digamos assim, né? Espera um pouquinho as plântulas saírem, começar a formar massa, aí você faz a aplicação do nitrogênio para ter uma melhor utilização do nitrogênio, né? Porque as perdas, principalmente porque, vamos pôr aí, 80%, 90% de quem aplica nitrogênio aplica na forma de ureia. E as perdas são significativas se fizer num horário muito quente, às vezes chove muito e leva, né, esse nutriente para longe de onde ele devia estar. Então, nitrogênio em cobertura, né? Quando? 15 dias, 20 dias, depende da sua condição aí de chuva, de emergência das plantas. Fósforo junto com a semente ou até antes. E o potássio pode ser meio a meio ou pode ser junto com o nitrogênio lá na frente, certo? Certo. E lembrando que talvez dependendo também um pouco da fonte que utilizar, né, de fosfato, por exemplo, se o produtor usar uma fonte ou fazer uma recomendação de uma fonte de fosfato que nem o MAP, ele vai com 11% de N junto, né, já vai de lambuja, então também já contribuiria um pouquinho, apesar que vai ser pouco assimilado ali, mas já contribui também um pouco com relação a isso. Foi abordado aí também, Rafael, que nós falamos um pouco do calcário, e nós hoje à tarde nós fizemos um bate-papo com relação a quanto da CTC que o cálcio e o magnésio podem preencher, né? Então nós chegamos a um consenso aí que a CTC do solo, a CTC pode ser preenchida com 55% a 60% de cálcio e de 15% a 20% de magnésio, né? Ou seja, se a gente considerar lá que 5% vai ser preenchido pelo potássio, 20% pelo magnésio e 60% pelo cálcio, nós teríamos aproximadamente aí 85% da CTC preenchida com essas bases, né? Então isso também seria uma outra indicação, uma outra ideia a começar a consolidar aí a nível de produtor. Mais alguma coisa nesse tópico, Rafael? Ou vamos para o nitrogênio? Não, ficar de olho nessas relações, né? Potássio, relações cálcio-magnésio, né? Acho que 3:1 por aí, né, Fabinho? Algo parecido com isso. E não dá para a gente discutir tanto aqui também em função do tempo, mas tomar cuidado aí com o teor de cálcio e de magnésio no calcário, né? Que você vai comprar de acordo com a análise de solo. Então, é importante, né? Mais uma vez, vamos dar emprego aí para essa molecada que está se formando. É importante ter um técnico junto, né? Para fazer auxiliar nesse processo de recomendação, né? Para que a gente não, às vezes, satura muito o solo com magnésio, por exemplo, mexe nessa relação, um calcário com um teor de magnésio muito alto, e aí você pode ter o problema disso, né? É que aquele efeito como se fosse subclínico, né? Você, às vezes, não enxerga tão claramente que está tendo um problema, mas, às vezes, a produtividade do capim ela pode cair e você não está enxergando onde que está esse problema, porque
os sintomas, digamos assim, ficam meio escondidos, né? E se a gente fosse falar um pouco sobre o nitrogênio, então, a adubação nitrogenada, que é uma adubação aí que a gente sabe que as forrageiras, de forma geral, têm uma boa resposta, né, Rafa? O que você poderia pontuar aí sobre adubação nitrogenada? Aí? O que você consideraria fatores importantes para quem for recomendar ou para o produtor que for utilizar? Ó, vamos fazer um cronograma, né, digamos assim. Se a gente aplica calcário aí logo nas primeiras chuvas lá, estamos falando de Rondônia, tá, gente? Condições nossas aqui em Rondônia. Se a gente aplicar calcário aí no começo de setembro, nas primeiras chuvas aí, choveu 75, 80 milímetros, né? Se a gente fizer a aplicação de calcário por aí, a gente vai conseguir semear esse capim em meados de novembro, mais ou menos, né? Dependendo de quando foi feito, mas 60 dias aí depois da aplicação de calcário. Se você semear esse capim em meados de novembro, lá para fevereiro, mais ou menos, depende do capim, depende de um monte de coisa, né, gente? Tudo depende nessa nossa área, mas lá para metade de fevereiro a gente conseguiria entrar aí talvez com os animais pela primeira vez, meados, final de fevereiro, março. É importante fazer nesse período de estabelecimento, né, fazer uma aplicação de nitrogênio, vamos pôr aí na faixa de 40, 50 quilos de N por hectare, para que pegue esse primeiro período das águas, né? Isso é uma lei? Isso é uma regra? Não, não é uma lei, uma regra não. Se você conseguir formar esse pasto um pouco mais cedo, você pode chegar a fazer 80, 90 quilos de N por hectare antes do primeiro período de seca, né? Mas aí, pelo menos, né, Fabinho, acho que é importante deixar bem claro, pelo menos uns 40 quilos por hectare de N nesse processo de estabelecimento do pasto, né? Beleza, o pasto estabeleceu, digamos assim, agora o seu pasto está formado. Então, como é que a gente vai trabalhar na manutenção? A manutenção com fósforo, né, e potássio, a gente não falou de micro, né? Não dá tempo, mas micro lá também na semeadura. Manutenção com fósforo e potássio, em áreas de pastagem, né, sistemas vamos pôr assim, que a agricultura não entra todo ano, áreas de pastagens que vão ficar por muito tempo, pelo menos aí a cada 2 anos, né, Fábio? Acredito que seja interessante retornar com uma coleta de solo, uma análise e tentar entender como que está o solo para fazer a reposição de fósforo e potássio. A cada 2 anos ou 3, depende da intensidade de uso dessas áreas. Se for um piqueteamento com gado leiteiro, por exemplo, né, com 12 vacas em cima de 1 hectare, por exemplo, aí isso tem que ser feito todo ano. Todo ano análise de solo, todo ano verificação de como que está o solo. E em cobertura, né, ou em manutenção, você vai fazer potássio e fósforo de acordo aí com os manuais, né? Vamos chutar, entre aspas, aí, valores que variam de 90, 100, 120 quilos por hectare de P2O5, né? 60, 80, 90 quilos por hectare de K2O, isso varia de acordo com o que você vai ter na análise, a textura da área que você estiver trabalhando. Agora, o nitrogênio digamos, é um caso à parte, né? A adubação nitrogenada, ela vai variar em função daquilo que você espera, né? E daquilo que você pode investir, tá? Lembrando, eu usei a palavra investir propositalmente, né? O nitrogênio, todos os adubos, na verdade, mas especificamente agora falando do nitrogênio, é um investimento. É um investimento que se faz. Sim. Né? A gente precisa parar de ver isso como custo. Despesa, né? Um custo. Custo no sentido pejorativo do negócio, né? Uma despesa que você está tendo. É um custo, é uma despesa, mas é um investimento, porque o retorno é muito rápido, tá? Então, você joga nitrogênio aqui num pasto hoje, daqui 10, 15, 20 dias o animal já está comendo a massa e a proteína e os outros nutrientes que foram produzidos nessa área que você fez a adubação. Então, o nitrogênio a gente recomenda pelo nível que você pretende alcançar. Nível tecnológico, né? Você pretende. Bom, e o que isso quer dizer?
Bom, as recomendações básicas, né? O que seria básico? Ó, eu preciso devolver pelo menos por ano para o pasto. E percebam que eu falei a palavra devolver, eu não falei adubar, eu falei devolver, né? Eu precisaria devolver para o solo pelo menos 40 a 50 quilos de N por hectare ano. Então, em qualquer tipo de sistema, se você está trabalhando muito extensivo, pelo menos pensar em 40 a 50 quilos de nitrogênio por hectare ano. Você estaria pelo menos devolvendo um pouco do que foi exportado lá naquelas 5, 6, 8 arrobas de carne que você mandou para o frigorífico por hectare, ou nos 1.000, 1.500 litros de leite por hectare que você tirou num ano da sua área. Então, o mínimo seria a gente começar nisso daí de 40 a 50 quilos por hectare. E o máximo, né, Fabinho? Aí o céu é o limite, né? Quase. Dá pra gente falar assim. É claro que, brincadeiras à parte, existem sistemas que usam Mas vai 800... vai depender da intensificação, né? Exatamente. Tem sistemas com 800 quilos por hectare ano de nitrogênio. Né? Sistema rotacionado, alguém citou balde cheio aí agora há pouco. Né? Esse é um tipo de sistema que chega nos 800 quilos fácil, né? De N, tá, gente? Não é ureia, não. 800 quilos de N por hectare ano. Rafael, até nisso agora, o Johnny Moreira aqui, já para aproveitar, era até uma que a gente combinado, ele ainda dá tempo de aplicar N aqui em Rondônia? Ainda dá tempo? Dá tempo, cara. Dá tempo. Ó, vamos... Se eu te perguntasse assim, Rafael, eu sou produtor rural, não estou intensificando, mas eu gostaria de fazer uma adubação nitrogenada na minha pastagem. O que você me recomendaria num sistema extensivo? Não é intensificação, não é rotacionado, que a gente vai chegar lá. Certo. Ó, a gente está em meados de abril, né? Já início para meio de abril. Em Rondônia costuma chover ainda até maio, né? Claro que de maio para frente já a chuva fica mais espaçada. Mas se vocês entrarem aí no site do INPE, por exemplo, e dar uma olhada na previsão de chuva, vai chover um pouquinho ainda. Chove alguns milímetros aí até junho, né? Existe uma técnica na floricultura que se chama diferimento, vedação de pasto, né? Ou até mesmo quem não faz a técnica de diferimento, vedação de pasto, fazer uma adubação agora no... É claro, tá, gente? Vamos fazer um parênteses aí. Se essa adubação tivesse acontecido uns 10, 15 dias atrás, melhor, né? Finalzinho de março. Mas a gente pega agora aqui ainda a primeira quinzena de abril, desculpa, ainda é possível fazer uma adubaçãozinha assim com nitrogênio, né? Bom, função disso daí, né, gente? De forma geral, o nitrogênio a gente deve aplicar no pasto sempre, de preferência, né? Depois que o pasto sofreu o pastejo pelos animais, né? O nitrogênio, a gente associa ele com produção de biomassa, né? Essa produção de biomassa, ela se dá de várias formas, né? Uma forma é o número de folhas, o tamanho das folhas, né? Isso contribui para a produção de massa de forragem. Só que os perfilhos também, eles têm um limite, né? De número de folhas que eles mantêm vivas, né? Isso é meio que genético, é óbvio que é alterado pelo ambiente, mas um outro ponto que contribui para aumentar a massa de forragem é o perfilhamento, né? E depois que o pasto sofreu o pastejo, é o momento ideal de você, fazer uma aplicação com nitrogênio que vai estimular também o perfilhamento dessa forrageira e das touceiras. Então, você consegue maximizar, digamos assim, um pouco a produção de forragem dentro da área, tá? Então, o ideal seria fazer sempre depois que teve um pastejo, e aí maximizar a produção. Se você fizer isso agora, por exemplo, um pouco antes da seca, que contribuições, né, positivas que tem? Você pode chegar no período de seca e ter um pasto, mesmo seco, digamos assim, mas que tolera um pouco melhor o pastejo, que se recupera melhor após o pastejo e que entre no período de águas de novo, lá para setembro, um pouquinho mais reforçado, né? Ou
ele sofre um pouco menos o período da seca. Um parênteses aí, né? Não faça uma adubação e depois você vai lá e joga 15 UA por hectare achando que, na seca, achando que a adubação vai resolver o seu problema. Não, não é isso, tá? Mas a adubação ela pode melhorar. E tem um outro aspecto qualitativo também, né? O pasto vai secar lá para julho, agosto, setembro? Ele vai estar seco. Só que pastos que são adubados, isso tem vários artigos científicos aí comprovando, eles tendem a ter a digestibilidade um pouquinho melhor, principalmente a digestibilidade da proteína. A proteína fica muito baixa na seca. Você pega um maranduzão aí, né, um marandu que teria 7, 8%, 6% de proteína bruta verde, até chegando em 9%, na seca ele chega a 2,5%, 3%. E o problema é que uma parte muito grande desses 2, 3% não é digestível. Então, a adubação com nitrogênio ajuda a melhorar um pouquinho a digestibilidade desses nutrientes pelo animal, tá? Além da parte quantitativa de produção de massa também, né? Rafael, nós estamos aí já quase indo para o nosso final, né? Como é que nós poderíamos sintetizar esse nosso bate-papo dessa relação manejo de adubação, né? Adubação e manejo do solo para a nossa região aqui, né? Aí nós vamos abrir, vou deixar tu responder essa pergunta e a gente vai abrir para responder algumas perguntas aqui, tá? Então faz uma sintetiza aí um pouco dessa nossa informação nessa relação manejo e adubação. Certo. Bom, tem lá no título aí da nossa live, seria adubação e manejo de pastagem, né? Onde que entra o manejo aqui na nossa discussão? Tá? Nós não vamos discutir tudo sobre o manejo não, porque não daria tempo para isso. Mas a ideia de ter colocado o manejo aí é de deixar bem claro o seguinte. Quando a gente trabalha com adubação, então pensem, né, uma fazenda que não trabalha com adubação, certo? E aí o produtor talvez resolve fazer adubação. Ele sai de um nível de produção de forragem, né, e ele passa para um outro nível de produção, não só em quantidade, mas em tempo. O período de rebrotação do capim é mais rápido porque isso interfere nas taxas morfogênicas do capim, quando a gente faz a aplicação principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, o manejo de pastagens como um todo, ele é essencial para que a gente busque uma otimização na eficiência de uso do pasto, certo? Esse é o ponto que o manejo tem que, digamos assim, seguir atrelado à prática de adubação. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço uma adubação, se eu quero investir dinheiro em adubação, eu também tenho que ter em mente que eu preciso investir o meu tempo, certo? A minha observação dentro da fazenda em afiar melhor, em ajustar melhor os procedimentos de manejo dos animais para comer aquilo que está sendo produzido a mais. Porque jogar adubo para que o capim comece a produzir folha, produzir massa e perder folha por senescência ou perder massa pelo incremento muito grande de como, isso não faz sentido nenhum. Então, o manejo ele deve se ajustar àquilo que a gente está fazendo de adubação, né? Um exemplo, Fabinho, acho que seria interessante a gente comentar aqui. É caro adubar pasto? Né? Acho que essa pergunta muita gente se faz por aí. Ainda mais a gente falando aqui, parece que a gente só está falando de benefício, né? É caro adubar pasto? É caro, é um investimento, certo? Se a gente fizer uma conta aqui muito, muito rápida, tá? E bastante simples. Uma dose vamos pôr aí, variando de 50 a 100 quilos de N por hectare ano, certo? Se a gente chegar a jogar entre essa faixa de 50 a 100 quilos de N por hectare ano, o que daria aí algo em torno a
250 quilos de ureia, mais ou menos, por hectare ano, né? Com o preço da ureia atual aí por volta de R$ 2.000 a tonelada, né? O quilo de nitrogênio aplicado saindo a uns R$ 4,50. Se a gente jogar 50 quilos por hectare ano, a gente vai ter um custo por hectare de R$ 225, mais ou menos. Se a gente jogar 100, dobra isso daí, certo? A gente vai pular aí para um custo de 400 e poucos reais por hectare. É muito dinheiro investir 250, 300 reais por hectare em ureia só? É muito dinheiro, certo? Só que o que eu tenho de resultado a partir disso daí? Você acabou de falar aí mais cedo que vocês conduziram experimentos aí com calagem, não é isso? E só para você ter uma ideia, só o efeito da calagem. Só a calagem aumentou em 35% a produção de massa seca nos últimos 2 anos. Se a gente considerar o que a gente chama de completo aqui, que é a calagem, gessagem, fósforo na forma de MAP, nitrogênio e potássio, ela chega a 85% de ganho de massa seca. Pois é. Se a gente for muito bonzinho e bastante pessimista e pensar que uma adubação com nitrogênio dessa aí de 50 a 100 quilos por hectare pode fazer um pasto aumentar em 50% o que ele produz, ou seja, ele produz 20, 25 toneladas por hectare ano e ele vai passar a produzir 35, certo? Não é nada surreal, tá? Ele vai passar a produzir 30, 35. Você pensa uma fazenda que tem a taxa de lotação aplicada num piquete desse de 1,5 UA por hectare, 1 UA por hectare, se ele conseguir pôr, por conta dessa adubação, 1 UA por hectare a mais, 1 UA só a mais por hectare, essa UA, como média no ano, se ela desempenhar 0,4, um GMD, um ganho médio diário, em peso vivo, tá? 0,4 quilos por dia, de média no ano, nós estamos pegando aí pico de 700, 600, às vezes, nas águas, né? E chegando a 150, 200, 300 num período mais seco. Se você pegar numa média aí, jogando para baixo, 0,4 quilos de GMD por dia dentro de um ano, essa 1 UA que você colocou a mais aí, ela vai responder para o produtor algo em torno a 150 quilos de peso vivo. Se você tirar o equivalente carcaça metade, né, e fizer um ajuste, isso representa mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 4,5, 5, 5,5 arroba de carcaça por hectare ano a mais, certo? Quanto que eu gastei? Eu gastei 220, 230 reais. Se a gente pegar um arroba hoje a 180, 170, certo? Depende aí da região. Se você pegar um arroba hoje a 170, 180 reais, esses 220, 230 reais que você jogou de ureia, ele custou para você 1,2, 1,3, 1,4 arrobas de carne. E você teve lá na frente 4,5, 5 arrobas de carne a mais. Então, isso explica, ou isso só exemplifica, tá, gente? Isso só exemplifica por que a gente tem que chamar uma adubação nitrogenada de investimento. Eu estou gastando 1,5 arroba, 2 por hectare em ureia para receber lá na frente, no fim do ano, 4, 5, 5,5 arrobas de carne a mais. Essa é a ideia da jogada aí. Agora, é claro que a gente está falando aí, gente, de fazendas, de sistemas que trabalham com índices, né, digamos assim, de produtividade acima de 10, 12 arrobas por hectare ano, né? Ou que pretendem chegar nesses níveis de produtividade, tá? Se a gente trabalhar na média brasileira de 3, 4 arrobas por hectare ano, é difícil ter capital para poder fazer esse investimento. Mas a gente precisa entender a aplicação de nitrogênio, principalmente, nunca esquecer dos outros, tá? Do fósforo, do potássio,
Mas pensando aqui no nitrogênio como uma aplicação mais periódica, né? A gente tem que pensar nisso como um investimento. Certo? Legal. Vamos responder algumas perguntas aqui. É do Igor. O Igor é um contemporâneo meu de mestrado, doutorado. Lá ele pergunta aqui a utilização do gesso agrícola. Existe viabilidade econômica? Eu acho que aqui para a nossa região, Igor, para o norte do Brasil, ainda o gesso ele chega caro. Nesse trabalho que nós estamos conduzindo já há 3 anos aqui na universidade, a gente vê que ele potencializa um pouco a produção, mas ainda o custo dele chega caro aqui. Vou perguntar para o Rafael aí, a Vanessa Freislemben, é a Vanessa do curso de agronomia aqui da universidade, ela pergunta quais critérios devem ser analisados para escolher entre fazer a recuperação ou a reforma de pastagem. Fabinho, cortou o que você falou, não entendi nada. Tá. A Vanessa, ela pergunta quais critérios devem ser analisados para escolher entre fazer a recuperação ou a reforma de pastagem. Putz, Fabinho, Ah, tá. Agora eu achei a pergunta aqui. Quais critérios devem ser analisados para escolher entre fazer a recuperação ou a alguma coisa? Ou a o quê? Isso. Ou a reforma. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, né, gente? Na academia, na faculdade, a gente aprende sobre esses conceitos, recuperação, renovação e etc. Eu costumo adotar na minha cabeça o seguinte conceito. O que é recuperar um pasto? Eu não vou trocar aquilo que já está ali. Eu vou adotar algumas técnicas que pegam o que já tem ali e tenta devolver o vigor, devolver a produção de massa, certo? Isso eu chamo de recuperação. E renovação eu chamo de zerar, né? Começar tudo de novo. Mexer no solo, jogar semente de capim de novo, refazer tudo. Isso eu entendo renovação, recuperação. Qual o critério que a gente usa, então, baseado nisso? O critério é stand. Basicamente é esse critério. Stand de plantas, stand de forrageira é o critério que você usa. Porque o stand, ele representa várias coisas. Ele representa falha no pasto, né? A distância entre touceiras começou a ficar muito grande, aparecimento de planta daninha, aparecimento de erosão, né? Mesmo que seja laminar, erosão em sulcos. Então, o stand de plantas é um dos critérios. Mas é claro que tem a parte física, química do solo que a gente também precisa analisar. Se a gente perceber que o nível de compactação está muito alto, e aí talvez, hoje em dia é muito importante o papel das empresas ou quem presta consultoria, né? Por conta de fazer uma análise, às vezes, com um penetrógrafo, né? De testar resistência do solo à penetração, por exemplo. Isso a gente também precisa associar. Mas pensando no critério, seria stand de plantas, tá? Então, quantidade de touceiras por metro quadrado, né? Então, você pega os pânicos, por exemplo, teria que ter uma touceira e meia para cada metro quadrado, né? Para que área, de forma geral, depende muito do hábito de crescimento, mas tem que ter pelo menos quase que o dobro disso daí, fechamento da área, né? Agora, isso vai muito do feeling ali de você entender o histórico daquela fazenda, o histórico da propriedade. Se você percebe que é um pasto mais novo, que é um pasto mais recente, que o erro foi apenas ali, colocou uma lotação muito alta e o capim sentiu, então isso é fácil corrigir, né? Fazendo ajuste de carga, fazendo a reposição de nutrientes. E isso dentro da sua fazenda é mais fácil de você entender, porque você entende todo o seu sistema, quando que foi formado e tudo mais, tá? Acho que Rafael, eu acho que é isso mesmo. O perfil Girolando, RDM, pergunta, em relação ao nitrogênio, ele pode colocar quanto de proteína? E eu complemento, a gente discutiu um pouco à tarde sobre, em algum momento, usar o super simples devido à fonte de enxofre. Poderia abordar um pouco sobre a importância do enxofre também em áreas de pastagem aí. Certo. Ó, primeiro, né? Falar em nitrogênio, em aumentar a porcentagem de proteína nos capins, aquela matemáticazinha lá não é muito fácil assim, né?
1%, 1 quilo de nitrogênio seria convertido a 6,25 quilos de proteína. Não é tão fácil assim, tá? Não é uma conta matemática dessa forma que a gente vai fazer. Mas a ideia, a princípio, né, a ideia seria o pasto adubado, o pasto com adubação nitrogenada, ele tende a manter nas águas o máximo daquilo que aquela forrageira que você escolheu tem de potencial para desempenhar, tá? Quando a gente fala de teor de proteína, tá, gente, nos capins, a gente não pode se iludir assim de ver só, às vezes, o que está escrito num folheto aí da empresa e tudo mais, né? Um marandu, braquiarão marandu, ele chega a 12% de proteína bruta, né? Ele chega a 13% de proteína bruta, ele chega nesses valores. Só que ele chega nesses valores colhido, né, pelo animal lá embaixo, com quase nada de como. No início da rebrotação, só com folha, aí tudo bem. Esse capim, talvez se eu for lá e catar só as folhinhas novas dele, ele vai dar 12, 13% de proteína bruta. O que o animal come, né? O animal come naquela massa inteira 7, 8% de proteína bruta. A ideia seria a adubação nitrogenada, ela não vai fazer aumentar. Um braquiarão vai chegar a 18% de proteína bruta se eu jogar ureia? Não vai. Mas ele pode tentar manter sempre muitas folhas, a participação de folhas maior, por exemplo, se eu associar e fizer o manejo para o animal colher a forragem certinho, o animal pode sempre consumir um pasto aí com 8, 9, 10% de proteína bruta, tá? Então é difícil falar o nitrogênio vai fazer o capim aumentar tantos por cento de proteína bruta, e isso, desculpa, mas eu não consigo responder, tá? A outra questão... Era o enxofre, o super simples, no caso do uso do super simples, o enxofre que vai junto, né? Gente, o enxofre é o seguinte, né? Como a gente acabou de falar de proteína, a proteína é formada por aminoácidos, né? E grande parte deles é composto por uma base sulfurada. Então, esses capins que têm uma produção de biomassa muito grande, e lembrando que o animal precisa muito da proteína para formar tecido e tudo mais, o enxofre ele tem que estar presente, né? A partir do momento que tem uma deficiência em metabolizar, obviamente, proteína. Então, a ligação é essa, tá? E o que a gente tem visto por aí, algo em torno a 25, 30 quilos por hectare ano de enxofre seria interessante, tá? Legal. O Michel, um produtor rural, ele pergunta: eu perdi a parte do fósforo, mas existe recomendação para jogar fósforo, MAP de cobertura em pastagem? Michel, pode sim, tá? Principalmente se for numa condição que você está fazendo uma reposição, né? Lembrando que o MAP, ele tem aí fósforo e nitrogênio, né? Então ele poderia, assim, numa situação dessa, para uma reposição. Deixa eu só ver mais alguma pergunta aqui, e daí a gente vai... né, sempre... o Thiago Henrique, que ele fala: professor, só pontuando, adubação com fonte de ureia sempre fazemos em horários com menor temperatura. Justamente, bem lembrado, viu, Thiago? Obrigado. O Leandro Ribeiro fala para melhor colheita do meu pasto e visando o custo, como o senhor avalia a utilização de cerca elétrica? Leandro, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Até ele tinha uma live hoje, um vacilo talvez nosso, talvez o Ernesto Kozer tinha uma live hoje também sobre cerca elétrica. Vou tentar para um outro momento fazer uma live com ele sobre cerca elétrica. Eu acho legal, legal. E ele é bem acessível, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Rafa, eu acho que era isso, né? A gente vai caminhando aí para o encerramento, já tem um tempão que a gente está junto. Rafael, pessoal, quem me segue no Instagram e começa a seguir o Rafael também. O Rafael tem um conteúdo bacana, bem interessante no YouTube também, com relação à silagem. Acho que a gente podia até, depois eu vou cantar o Rafael, talvez semana que vem a gente falar aqui na próxima quinta-feira ou quarta-feira, falar sobre silagem. Eu acho que é legal, um assunto bastante
bastante interessante e às vezes que necessitam de algumas informações pontuais. Então, o Rafael também, vocês comecem a seguir o Rafael aí, é professor Rafael Reis, né? E a gente vai tentar sempre, dentro do possível, trocar mais informações. Pessoal, nós pedimos desculpa, não sei se é a internet, se é alguma coisa nesse sentido, né? Que fez com que em alguns momentos caísse. Obrigado pela presença de vocês. Rafael, muito obrigado pela sua disposição. A gente depois vai evoluindo nas nossas conversas aí para a gente ver o que a gente pode mais contribuir aí para a troca de conhecimento juntos. Você pode fazer as suas considerações aí finais. Certo. Bom, obrigado, Fabinho. Obrigado a todos que participaram aqui. A gente chegou aí próximo, acho que a 200 pessoas. Não consegui olhar muito bem aqui, mas bastante gente assistindo. Obrigado a todos que participaram. Dá um alô aí para os nossos alunos que entraram, os nossos colegas, né? O professor Dúlio está por aí também. Se eu esqueci de alguém, desculpa, porque não dá para ficar olhando aqui. Mas, e assim, só para finalizar, né, gente? O que a gente está falando aqui é um pouco das experiências que a gente aprende dia após dia. Acho que esse é o grande ponto da nossa existência, digamos assim, e da nossa atuação profissional também. A gente não sabe de tudo, está longe disso, né? Na verdade, a gente sabe muito pouco, certo? Do que existe por aí, mas acho que a ideia é essa, a gente tentar se aperfeiçoar, tentar aprender mais e tentar repassar isso para quem tem interesse de aprender. Acho que a nossa função profissional e social passa por isso, né? O pouco que a gente sabe, o que a gente aprende com os produtores, eu percebi que tem vários produtores aí, o Marco Antônio acho que está por aí, a Isis está por aí, de Cacoal, o pessoal da Nelore, né, 3B, eu acho que eu percebi que estão aí, e vários outros de outros estados que estão por aí. Acho que a ideia é essa, contribuir o máximo que a gente puder, né? E ficar aberto também aos contatos, podem seguir lá pelo Instagram, a gente pode trocar ideia, né? Pelo YouTube também, se vocês digitarem lá, vocês vão achar alguns materiais, tá? Mas obrigado de novo, Fabinho, foi um prazer participar aqui com você e com certeza nós teremos outras, né? Se Deus quiser. Pessoal, obrigado, viu? Nos sentimos honrados com cada um de vocês que participou conosco aí. Infelizmente, a gente não consegue responder a pergunta de todos, né? Mas muito obrigado pela participação. Se vocês quiserem sugerir temas para serem abordados, talvez aprofundar mais em alguns assuntos. Como essa era a ideia nesse primeiro momento, a gente chamar o assunto para discussão, né? Depois se vocês quiserem que se aprofunde um pouco mais no assunto, vocês podem sugerir aí nas nossas mídias sociais, beleza? Um abração, Fabinho, Deus abençoe. Oi, pode falar, Rafa. O professor Túlio me lembrou do negócio aqui agora que talvez seja importante a gente até aproveitar o canal aqui para divulgar. Aqui no Campus Colorado do Oeste, no IFRO, a gente está implantando um centro de tecnologia e inovação com apoio de emendas parlamentares e etc., né? E apoio do IFRO de forma geral, da gestão, um centro de tecnologia em recuperação de pastagens degradadas e potencialização do uso dos recursos forrageiros. Então, entre em contato com a gente aí, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. A ideia é que a gente consiga ser uma referência também para que os produtores tenham a quem recorrer quando tiverem esses problemas com pasto degradado e técnicas para recuperação e tudo mais. Tá bom? Legal. Bem lembrado. Um carinho especial pelos produtores que estiverem conosco aqui. Um agradecimento especial, viu? Nós nos colocamos à disposição, tanto eu quanto o professor Rafael, no que a gente puder contribuir com vocês. Eu sei que nesse momento aí de crise que estamos enfrentando aí a nível de mundo, né? Mas a gente está à disposição, se a gente puder contribuir com vocês, nós estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês, né? Que nós possamos aí estar isentos desse momento difícil que nós temos enfrentado no Brasil, viu? Nós vamos ver depois eu vou discutir um pouco com o Rafael aqui, talvez semana que vem a gente faça uma outra, talvez aí com sistemas integrados ou com silagem, né? Talvez incluir mais pessoas aí, o Túlio, para essa discussão. Eu acho que quem ganha com isso, nós, como o Rafael bem lembrou, nós aprendemos muito, foi uma tarde fantástica para mim. Nós passamos 2 ou 3 horas aqui trocando informações, trocando ideia, e quem aprendeu, acho que com mais tudo isso aí foi eu. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço, sucesso para vocês, viu? Um abraço, Rafa.
Valeu, abração, gente, até mais.